a imagem. É isso que aconteceu. Então vamos lá. Agora acho que vai. Então vamos lá. A deformação, vamos falar sobre a deformação. A deformação é uma mudança do tamanho e da forma do corpo. Né? Vejam então que quando a gente fala deformação, envolve Professor, dois fenômenos. Pois não. Pois desculpa, não. se eu tô atrapalhando é porque o senhor não está apresentando a tela. Não, ainda bem que você falou. Obrigado, viu? A gente ia até às 11 e eu não ia perceber. Isso. Agora vai. Agora tá? Está sim. Então tá bom. Obrigado, viu? Desculpem que daqui não dá pra gente perceber. Então, veja. Voltando. A deformação, quando a gente fala deformação, isso envolve uma mudança de forma e de tamanho de um corpo. Ok? Então, quando a gente pensa em deformação, existem esses dois fenômenos, a mudança de forma e a mudança de tamanho, certo? Essa mudança de forma e de tamanho, ela pode acontecer causada por uma força ou um sistema de forças que está aplicado sobre um corpo, né? Ou ainda quando a gente tem uma mudança de temperatura, certo? Então, se você tem um corpo metálico que é submetido a uma diferença de temperatura, né? Um aumento da temperatura, ele pode dilatar, tá certo? Ele pode dilatar e pode empenar, né? Muitas vezes, tá? Então, no empenamento, a gente já tem uma mudança de forma, né? Tá certo? E o que a gente deve sempre ter em mente, então, né? É que quando é falado deformação, a gente tem uma mudança de forma e de tamanho, tá? Aí nós temos dois tipos de deformação. O que a gente chama de deformação normal e o que a gente chama de deformação por cisalhamento, a mesma coisa, tá? Que a gente, como a gente dividiu lá na tensão, aqui é a mesma coisa. Por isso que a gente dividiu lá nesses dois tipos, né? Tensão normal, tensão de cisalhamento, porque elas estão relacionadas, né? As tensões normal e cisalhamento estão relacionadas com as deformações, né? Normal e de cisalhamento. Deformação normal, deformação por cisalhamento, tá? Muito bem. A deformação normal, né? Ela está relacionada com a mudança do tamanho do corpo, certo? A gente viu aqui que a deformação, mudança de forma e de tamanho, né? A tensão normal é responsável pela deformação normal do corpo, né? Pela deformação que dá uma mudança no tamanho do corpo, tá? E a deformação por cesariamento está relacionada com a mudança de forma do corpo, tá? Então, deformação normal está relacionada com a mudança do volume, né? Vamos pensar num corpo em 3D, né? No espaço. Então, o tamanho do corpo, né? Ou seja, uma mudança do volume do corpo está relacionado com a deformação normal, né? E uma mudança na forma do corpo está relacionado com a deformação por cisalhamento, tá? Muito bem. Então vamos ver a definição de deformação normal. A deformação normal é simbolizada pela letra grega epsilon, tá? Essa deformação normal, aqui no país, nós conhecemos mais como deformação específica, tá? Então, isso aqui, essas bibliografias são importadas, né, são traduzidas, né? Aqui no Brasil a gente usa bastante deformação específica, né? Então, essa deformação normal é o alongamento ou a contração, né, quer dizer, o aumento
ou a diminuição de um segmento de reta por unidade de comprimento. O que é isso? Tem um corpo antes de deformar. Olha, corpo não deformado. Vou lá nesse corpo, traço uma linha N aqui, um eixo N. Meço aqui, né, um certo comprimento, né, marco aqui AB, né, que é esse comprimento que eu pensei, né, e anoto aqui, né, então ΔS é o comprimento AB aqui, tá? Isso antes de o corpo sofrer qualquer deformação, né? Aí nós vamos aplicar ou um conjunto de forças, né, ou uma diferença de temperatura, de tal forma que esse comprimento AB aqui, depois que a gente aplicar as forças e ou a temperatura, né, a diferença de temperatura, esse ΔS aqui vai mudar de comprimento, tá? Então aqui, ó, a gente tem uma figura do corpo depois que deformou, tá? Depois que deformou, a gente tem um comprimento ΔS' para aquele AB, né? Para esse segmento AB aqui, esse segmento muda de tamanho e passa a ter um comprimento ΔS', né? Inicialmente esse comprimento era ΔS, ok? Aí a deformação normal média, né? Veja, uma deformação normal média, ela é definida assim: o epsilon médio, né? Que é a deformação normal, a deformação normal média, ele é a variação do comprimento, né? Então, o comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Então, é o quanto muda de comprimento, aquela linha AB, né? Dividido pelo comprimento AB, pelo comprimento original daquela linha, tá? Como a gente está dividindo